Olá a todos. Nesta aula iniciaremos o nosso curso de Princípios dos Processos Químicos, em muitas universidades também conhecido como Introdução à Engenharia Química, onde o primeiro tópico a ser abordado será o de unidades e sistema de unidades, que apesar de ser um tópico bastante básico, onde muitos aqui já devem ter estudado no passado, pode ser fruto de erros básicos, porém que podem atingir grandes proporções, tanto cometidos por estudantes, engenheiros profissionais e acadêmicos. Então, após esta aula, você será capaz de definir o que é grandeza física, dimensão e unidade, fazer operações com grandezas físicas, identificar as principais unidades do Sistema Internacional de Unidades e converter a unidade de uma grandeza física em outra. Antes de iniciarmos o assunto propriamente dito, precisamos compreender a sua importância a nível de engenharia e dia a dia, né? Então imaginemos o seguinte, imaginemos a cadeia produtiva do petróleo, onde a sua cotação é dada em barril, certo? E, por exemplo, aqui no Brasil, a sua venda é dada por litro. Daí já conseguimos perceber que temos que saber uma relação para, por exemplo, de uma empresa que cuida da parte de refino, que compra esse, esse, esse óleo bruto em barril, por exemplo, ou metro cúbico, ou qualquer outra unidade, e vende, né, vende para o comerciante que vende, né, no caso posto de gasolina, no caso da gasolina, que vende para o consumidor final em litro, é importante sabermos quais as relações que existem entre estas unidades para ter um preço final, certo? E além disso, há muitas vezes países que comercializam essa commodity, né? Tem países que importam, às vezes, petróleo bruto, né? Ou exportam petróleo bruto, e há países que compram ou exportam os derivados do petróleo, como óleo diesel, a gasolina, dentre outros. Então, daí conseguimos já perceber que as unidades são importantes para dar um padrão, certo? Para as grandezas físicas, as medidas, certo? Então, podemos dizer que um dos principais motivos a, para existir unidades, né, é padronizar relações comerciais e relações também, né, e projetos e relatórios científicos. Porque imagine o seguinte, imagine que se lá na China é, eles fossem desenvolver algum projeto ou fossem vender alguma coisa para o Brasil que eles considerassem uma unidade de medida que não fosse conhecida por nós. Então, como poderíamos chegar a um acordo comercial se não temos a mensuração do que eles estão vendendo e a quantidade que eles estão vendendo, né? Então, aí nós percebemos a importância de termos um padrão para um chinês, um brasileiro, um americano, qualquer pessoa de qualquer parte do mundo possa ter a mensuração, a ideia, né, do quanto aquilo representa, do quanto aquilo pode ser medido, ok? Então, de forma bem simples e direta, uma unidade é uma referência. Então, veremos mais na frente que existem vários tipos de sistemas de unidade, onde cada unidade, por exemplo, a unidade método, ela tem uma definição que é baseado em um referencial. Assim também é para o padrão, por exemplo, para a massa quilo, né, a unidade quilo, quilograma para a dimensão massa, e enfim. Se pararmos para pensar um pouco, a noção de tempo ela é diferente de pessoa para pessoa. Então eu não posso falar que seria muito complicado dizer que passou-se uma hora baseada apenas na minha intuição. Porque para outra pessoa isso também ia ser diferente. E também vai depender às vezes do estado emocional, psicológico da pessoa. Então para isso foi necessário criar um padrão de tempo, certo? Não vamos entrar aqui em relação a o tempo ser relativo, enfim, porque no nosso caso aqui para a engenharia não faz muita diferença, certo? Para os processos em engenharia química isso não é relevante. Então, o conhecimento que nós temos, né, o padrão que nós adotamos do tempo, que veremos mais na frente também, ele é importante para isso.
Porque como é que eu vou saber, por exemplo, que durou 30 minutos um dado evento, sem eu ter um padrão para a unidade, para a grandeza tempo, né? Sem eu ter um padrão para a unidade segundo, para a unidade minuto, para a unidade hora, por exemplo, certo? Então daí nós conseguimos ver a importância das unidades para o nosso dia a dia. Não levar as unidades de medida a sério pode até mesmo causar tragédias, como por pouco, né, não ocorreu com o Boeing 767-200 da Air Canada, né, no dia 23 de julho de 1983, que ia de Montreal a Edmonton. O que aconteceu? Abasteceram o avião, né, com a quantidade de 22.300 libras, né, de combustível, só que na verdade era para ter sido abastecido com 22.300 quilos, né? Como pode ser observado, né, foi praticamente a metade do que deveria ser abastecido. Resultado, no meio do caminho, né, faltou combustível e o piloto teve de fazer um pouso de emergência, né? Felizmente não houve vítimas fatais, mas aqui é um exemplo, né, de como as unidades são realmente importantes, né, em projetos, em problemas, em situações reais de ciências e de engenharia. Eu vou deixar no link do vídeo também alguns outros casos, né, de projetos, de situações que acabaram em situações bem embaraçosas ou em tragédias, né, que por um simples erro de conversão de unidades ou utilizando a unidade errada, causou o problema, certo? Então, de forma, né, para sintetizarmos, temos que as unidades elas são importantes, né, para padronizar as relações comerciais e científicas, né, além de problemas do dia a dia. No Brasil, o sistema de unidades oficial é o Sistema Internacional, certo? Onde aqui no Brasil ele é desde 1962 adotado, né? É o único sistema de uso legal e oficial, no caso, no nosso país, sendo esses dois decretos aqui que está aí na tela, né, os dispositivos fundamentais que regem a legislação meteorológica brasileira. Também vou deixar no link do vídeo todos esses decretos, né, o link dos decretos e dos manuais de utilização do Sistema Internacional de Unidades. Apesar do Sistema Internacional de Unidades, né, ser o sistema, digamos assim, padrão a ser utilizado no mundo, né, já sendo empregado na maioria dos países, né, e também em periódicos científicos, né, tanto na área de ciências como na área de engenharia, né, é o sistema de unidades utilizado, né, aceito por esses periódicos. Alguns projetos, né, são ainda bastante utilizam, né, algumas plantas de processos químicos, alguns equipamentos, alguns fabricantes ainda utilizam o sistema americano de engenharia, certo? Então, por isso, nós também iremos ver algumas grandezas que são dadas, né, quais são as unidades de tais grandezas no sistema americano de engenharia. De toda forma, o importante aqui é termos a noção da importância, né, a noção de levarmos as unidades bem a sério, certo? Pois toda essa forma, os fatores de conversão, o padrão, a definição, tudo isso das unidades, como escrever, como a abreviatura, a nomenclatura adequada, enfim, tudo isso tem em manuais, certo? Então, os manuais, alguns deles não são tão extensos, né? Então, caso tenham alguma dúvida na hora de resolver algum problema, alguma coisa, né? É só recorrer aos manuais que eu também vou deixar linkado, né, neste vídeo, certo? Por hora, né, devemos saber apenas converter unidades, né, que é o que vamos aprender nesta aula, e o toque de alguma coisa mais fundamental a gente vai vendo ao longo do nosso curso. Como já sabemos, o engenheiro químico ele utiliza bastante grandezas físicas na resolução de seus problemas. Uma grandeza física ela é dada por um valor numérico multiplicado por uma unidade. Uma unidade é basicamente uma referência daquela grandeza, certo? Que veremos mais na frente quando formos falar do SI, o exemplo dessas referências, ok? Então, por exemplo, nós temos aqui 2 metros, que é uma grandeza relacionada ao comprimento, certo?
onde nós temos aqui o número, né, o valor dessa grandeza, multiplicado pela unidade, que é metro. Lembrando que unidades se relacionam pelo fator de conversão, que eu vou mostrar mais na frente, certo? Como, por exemplo, 2 metros ele é igual a 200 centímetros, né? Então, nós temos como relacionar grandezas, né, de mesma dimensão, ok? Uma dimensão, basicamente, é o quê? Uma propriedade que pode ser medida, como, por exemplo, o tempo, a massa, velocidade, força, dentre outras. As grandezas, elas podem ser divididas basicamente em dois grupos: grandezas básicas, certo? E grandezas derivadas. As grandezas básicas, elas são admitidas por convenção, né? Então, no SI, por exemplo, as grandezas básicas são essas aqui, como podemos observar, certo? Os símbolos sugeridos são esses aqui, né? Para podermos ter um padrão tanto em problemas como em relações comerciais, enfim, certo? E o símbolo da dimensão são esses aqui. Então, quer dizer que as grandezas derivadas, que são obtidas através da multiplicação e divisão de outras grandezas, elas sempre serão uma derivação, obviamente, dessas grandezas básicas, ok? Por exemplo, sabemos que velocidade é dada por comprimento, certo? Sobre tempo. Então, nós temos aqui que a dimensão comprimento, né, será multiplicada pelo inverso da dimensão tempo. Então, aqui a velocidade é uma grandeza derivada, onde ela pode ser expressa a partir de suas grandezas básicas. Outro exemplo é a densidade, onde nós temos aqui uma grandeza básica, que é a massa, multiplicada multiplicada, né, por comprimento elevado a menos 3, que no caso seria o volume aqui, né? E o volume já é uma grandeza derivada do comprimento, certo? E também nós temos a força, que pela segunda lei de Newton nós temos que força é proporcional à massa vezes a aceleração, onde nós teríamos aqui as dimensões da grandeza força. Ok? Muitas grandezas derivadas podem ser obtidas, né? E ao longo que a ciência vai se desenvolvendo, novas grandezas vão aparecendo. Outra coisa que é importante lembrarmos é que as grandezas físicas elas seguem as regras ordinárias da álgebra. Por exemplo, duas grandezas podem ser somadas ou subtraídas. No entanto, elas devem ter a mesma dimensão. Se tivermos, por exemplo, 2 metros somados a 300 metros, nós podemos resolver essa operação, fazer essa operação matemática, certo? Se tivermos, por exemplo, 2 metros mais 300 centímetros, nós também podemos resolver essa operação, pois 300 centímetros é igual a 3 metros, né? No entanto, nós não podemos somar grandezas de dimensões diferentes, como nós temos aqui uma grandeza de massa, né? E aqui uma grandeza relacionada a comprimento. Então, essa operação não pode ser possível. Basta imaginarmos, né, que esses símbolos são como incógnitas em uma equação algébrica, como se tivesse, por exemplo, aqui 2x mais 300x, né? 2x mais um número que pode ser relacionado a x, né? Por exemplo, um y igual a algum x, né? A incógnita x tem uma relação com ele. No entanto, essa terceira operação ela não pode ser realizada por serem incógnitas que não se relacionam. Outra regra, né, que também já vimos basicamente ela no slide anterior, é que duas grandezas podem ser multiplicadas ou divididas, dando origem a outras grandezas, neste caso, grandezas derivadas. Por exemplo, nós temos a massa dividida pelo volume, nós temos a densidade, né, que teria esta dimensão aqui, que nós já vimos, né, certo? E a unidade, por exemplo, no SI, seria quilograma por metro cúbico, ok? Lembrando que existem vários tipos de unidades para a densidade, hein, pessoal? Aqui é só estou dando um exemplo do SI. Também podemos ter casos em que a grandeza, né, ela vai ter dimensão 1. Né? Ou seja, no caso ela teria uma unidade adimensional. Em engenharia química é muito comum trabalharmos com números adimensionais. Né? Isso vocês verão com mais detalhes em operações em disciplinas como fenômenos de transporte, né, e operações unitárias. Por ora, o que temos aqui é saber o seguinte: existem grandezas físicas que apresentam, que são adimensionais, né, ou seja, não apresentam unidades.
Bem, conforme havíamos comentado, existem grandezas básicas, né? No caso também unidades básicas e também grandezas, né, e unidades derivadas. No SI, por convenção, as grandezas, né, as unidades básicas são essas aqui, certo? Em engenharia química, provavelmente as que serão largamente utilizadas serão o metro, né, para grandeza de comprimento, a quilograma para grandeza de massa, o segundo para tempo, temperatura, né, e quantidade de substância. Cada uma dessas grandezas tem um padrão, tem um referencial, ou seja, precisamos definir o que quer dizer essa grandeza, certo? Porque quando você tiver esta unidade multiplicada por um número, quer dizer que aquela grandeza que você está medindo, né, aquela situação que você está medindo, apresenta um múltiplo desse referencial, certo? No manual que eu vou deixar aqui linkado no vídeo, você vai poder conferir cada definição de cada uma dessas grandezas, certo? Por exemplo, no caso do metro, o metro ele é definido como o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo, né, durante o intervalo de tempo nessa fração de segundo aqui, tá ok? Então, essa é a definição de metro, certo? Algumas grandezas utilizam outras grandezas em sua definição, tá ok? Então, nas instituições como o BIPM, que cuidam para criar padrões para cada grandeza, a preocupação dos físicos, né, e cientistas que estão lá é apenas definir esses padrões, né, de forma precisa, ok? Então, a partir dessas grandezas básicas, né, a partir de leis físicas, né, podemos definir as grandezas derivadas. Por exemplo, a partir da segunda lei de Newton, né, onde nós temos que a força, né, é proporcional à massa e à aceleração, nós podemos definir, né, temos aqui a dimensão e definir a unidade de força. No caso do SI, nós temos que a força ela pode ser relacionada com as unidades básicas, né? Que no caso da força ela recebe um nome especial, né? Que é Newton, ok? Onde o símbolo é dado pelo N maiúsculo. Lembrando aqui uma regrinha, pessoal, que vocês vão encontrar nos manuais. Quando nós nos referimos a abreviaturas, nós não podemos colocar no plural. Exemplo, vocês não podem escrever, por exemplo, 100 newtons. Isso aqui está errado, certo? Se for colocar newton, seria 100 newtons. Apesar de pronunciar newtons, né, você tem a abreviatura apenas o N. E quando for falar da unidade, o N tem que vir de forma minúscula, certo? Então, se você falar 100 newtons, né, escrever a unidade, tem que vir em nome minúsculo, né, quando falar em nome de cientistas, né, que foram homenageados com o nome da unidade, tá ok? Essa e outras regrinhas vocês vão ver nos manuais, tá bom? E quando for pertinente, teceremos alguns comentários. Outra coisa que também vai ser encontrada nos manuais, né, que vale menção, são os múltiplos. Então, por exemplo, às vezes queremos trabalhar com números muito grandes ou muito pequenos. Então, para podermos ter uma nomenclatura mais simplificada, né, existem os prefixos, né, para serem utilizados junto às unidades. Tá ok? Aqui nós temos apenas alguns desses múltiplos, certo? Mais deles serão encontrados nos manuais, né, que eu estou aqui referenciando também, como vocês podem ver aqui no vídeo. Então, por exemplo, eu tenho 3.000 metros. Então, eu quero utilizar o múltiplo para que relaciona com 10 elevado a 3, ou seja, cada 1.000 metros ele é igual a 1 quilômetro, né? Na verdade, a pronúncia deve até sugerir pelo manual, né, como quilômetro, ok? Mas por hora, por ser usual, podemos utilizar como quilômetro mesmo, tá ok? Outro exemplo aqui é o Pascal. Quando eu tenho, por exemplo, 10 elevado a 6 Pascal, isso eu posso utilizar como 1 megapascal, tá ok? Isso aqui é muito útil quando eu começo a lidar com números muito grandes ou muito pequenos, certo? Então sempre é bom a gente entender, né, essa nomenclatura, esses prefixos, pois em alguns trabalhos científicos, alguns projetos de engenharia
enfim, podemos encontrar esses prefixos, né? E temos que saber que aquele prefixo relaciona com um dado fator, tá ok? E aqui outro exemplo para a 0,005 metro cúbico, ele é a mesma coisa do que 5 milímetros cúbicos, tá ok, pessoal? Bem, quando eu quero transformar uma unidade, né, uma grandeza que está em uma dada unidade em outra unidade, obviamente de mesma dimensão, né, eu devo utilizar o fator de conversão, que ele relaciona como essa unidade desejada ela está relacionada, né, com a unidade corrente, certo? Não temos aqui, tudo bem que alguns fatores de conversão, à medida que fomos utilizando em problemas, vamos acabar assimilando, né? Acabar memorizando. No entanto, não devemos nos preocupar em memorizar fatores de conversão, certo? Pois isso a gente vai encontrar em tabelas, né? Principalmente nos apêndices dos livros de engenharia, né? Em sites ou softwares e aplicativos. Então vamos nos preocupar com o problema e como essa conversão ela é feita. Ok? Isso é o que importa. Os fatores de conversão nós temos em tabelas, apêndices, né? Em sites e softwares e aplicativos, que eu vou deixar inclusive na descrição deste vídeo alguns links, né, de sites, de softwares, de tabelas, para podermos compreender melhor este assunto. Então vamos aqui para um exemplo. Se eu quero converter 2 metros, né, para centímetros. Como se relaciona metro com centímetro? Qual o fator de conversão para metro e centímetro? É simples. Eu tenho 2 metros aqui, certo? Basta eu multiplicar pelo fator de conversão, que isso está em tabelas, né? E eu vou poder, como as minhas unidades, as unidades é, elas são regidas pelas regras ordinárias da álgebra, eu posso cancelar uma unidade com a outra e multiplicar os valores. Né? Então, 2 vezes 100 dividido por 1 é igual a 200, que fica 200 centímetros. Ok? Aqui é um problema muito simples. Né? Muitos problemas nós poderemos ter que utilizar mais do que um fator de conversão. Certo? Como, por exemplo, eu quero converter 1000 kg por metro cúbico para libra-massa por pés cúbicos. Certo? Como é que eu faço isso? Eu vou ter aqui, eu coloco as unidades que eu quero cancelar em lados opostos. Né? Então, se eu tenho aqui quilograma em cima, eu vou ter que colocar o fator de conversão de quilograma embaixo. Né? E assim também para metro cúbico, no caso. Então, o fator de conversão de libra-massa para quilograma é dado por isso aqui. Isso é tabelado, como eu já disse. E o de metro cúbico por Ft ao cubo é dado por isso, onde o valor de 1000 kg por metro cúbico vai ser igual a 62,47 libra-massa por pés cúbicos. Certo? Então, e aí também, né, aqui nós podemos já relacionar, né, se você usa bastante um dado problema, essa relação entre densidades, né, entre unidades de massa específica de densidade, a gente já pode ter já anotado, guardado, e também existem tabelas já esse fator de conversão entre grandezas, né, de massa específica, né, entre unidades de massa específica. Ok, pessoal? Então o importante é isso, é sabermos como utilizar esse fator de conversão, né, e onde encontrá-los. Esse é o que nós devemos saber é isso, certo? Então agora para finalizarmos esta aula, vamos resolver o seguinte exercício. Uma publicação técnica descreve um novo modelo do motor de Stirling ciclo de ar 20 HP que faz funcionar um gerador de 68 kW. Isso é possível? Bem, uma descrição do problema é dada por isso daqui. Nós temos um motor, certo? Que ele vai gerar uma certa potência a ser fornecida por gerador. Só que esse gerador ele precisa de uma potência de 68 kW, certo? Supondo que o motor funciona a 100% de eficiência, né? Ou seja, todos esses 20 HP será fornecido para o gerador, nós precisamos ver se 20 HP ele é maior ou igual a 68 kW. Né? Então precisamos fazer a conversão de 20 HP para kW. Se esse valor em kW for igual ou maior do que 68 kW, então esse problema nessa situação será possível. Esse motor ele pode fazer funcionar um gerador de 68 kW. Então vamos lá. Então, primeiro nós temos que o fator de conversão para
para o entre kilowatt e HP é dado por 0,7457 kW está para 1 HP. Então agora nós podemos fazer o problema, resolver o problema. 20 HP vezes 0,7457 kW por 1 HP, né? Isso aqui é o fator de conversão, onde nós podemos cancelar aqui HP, né? E esse valor ele vai dar igual a 14,91 kW. Como 14,91 kW ele é menor do que 68 kW, logo isso aqui ele não é possível, né? Esse problema, essa situação não é possível, certo? Ou seja, a potência fornecida do motor para o gerador não vai fazer o gerador funcionar, pois ela é menor do que o mínimo que ele precisa. Ok, pessoal? Bem, pessoal, então nossa aula fica por aqui. Qualquer dúvida pode enviar para o meu e-mail ou deixar nos comentários do vídeo, que assim que possível responderei. Também estou aberto a críticas e sugestões para novos vídeos. Obrigado e até a próxima.